Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, eu nem precisaria falar, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Retornamos ao tempo comum. Se você quiser entender como funcionam as leituras do tempo comum, veja este vídeo aqui no nosso canal. Se for a primeira vez que você está acessando o nosso portal, veja também os outros vídeos, sempre com muita informação e com uma preocupação de te ajudar a conhecer melhor e mais profundamente a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar as leituras do 12º domingo do tempo comum. Mas antes, faça uma coisa que para você não custa nada, que para nós vale muito. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Esse nosso encontro de hoje é um recorte das nossas aulas que nós temos toda terça-feira no curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez a leitura da missa. Pense na possibilidade de participar conosco. Este é o link para maiores informações e este outro link para você fazer a sua inscrição. E colabore com o nosso canal com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. Vamos então para as leituras do 12º domingo do tempo comum. Vamos ver o que a liturgia de hoje nos reserva. Então, 12º domingo do tempo comum, ano C, teremos primeira leitura, livro de Zacarias, depois Salmo 62 ou 63, depois um trecho da carta aos Gálatas e o evangelho é tirado de Lucas. E, como sempre, vamos iniciar pelo evangelho e só para manter o ritmo, quem vai nos falar é a Rita de Cássia Ló, que vai nos apresentar aí o Evangelho de Lucas. Nós temos a chamada Confissão de Fé de Pedro, narrado nos 3 sinóticos, mas com algumas diferenças. Hoje vamos falar um pouco sobre a versão de Lucas. Então, nós temos o mesmo texto em Mateus, Marcos e Lucas. No caso da liturgia de hoje, nós vamos se ater ao texto de Lucas. No próximo domingo, que é a solenidade de Pedro e Paulo, martírio dos dois, né? Veremos um pouco da versão de Mateus. Voltando ao texto de Lucas, no versículo 18 do Evangelho de hoje, 2 detalhes diferentes de Lucas em relação a Mateus e Marcos. Em Mateus e Marcos, Jesus está em Cesareia de Filipe e Lucas não diz sobre esse lugar. Em Mateus e Marcos, Jesus está caminhando. Em Lucas, Jesus está rezando. O Jesus de Lucas reza muito, nós já falamos isso em outros momentos, né? Sempre antes de algo importante, Jesus entra em oração. Isso é característica de Lucas. Vocês podem percorrer o Evangelho de Lucas, que vocês vão perceber a cada momento, principalmente o que antecede alguma coisa importante. No versículo 19, a pergunta quem é Jesus para o povo, né? Ideias vagas e fantasiosas. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um dos antigos profetas que ressuscitou, né? João Batista e Elias foram profetas perseguidos. Vários dos antigos profetas também. A ideia que o povo tem de Jesus é uma ideia vaga também. Um dos profetas que voltou, que ressuscitou. No versículo 20, a pergunta é quem é Jesus para os discípulos, né? Primeiro ao povo, agora para os discípulos. Em cada evangelho é colocado de um jeito. Em Mateus está lá,
a resposta de Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Em Marcos, tu és o Cristo somente. Em Lucas, no Evangelho de hoje, tu és o Cristo de Deus. Jesus proíbe que conte isso a alguém, né? Os judeus, na época, esperavam o Messias Cristo. Nós já falamos também que Messias e Cristo têm o mesmo significado. Messias em hebraico, Cristo em grego. O Messias é descendente de Davi, que viria derrotar os romanos e restaurar o reino de Israel. Divulgar que Jesus é o Messias era perigoso, poderia provocar uma rebelião contra Roma e um massacre. O acréscimo de Deus, no caso tanto de Mateus como de Lucas, ameniza essa questão política. Então, não é o guerreiro que o povo de Israel esperava, que deveria vir para restaurar a monarquia de Davi, mas é o Cristo de Deus, né? Jesus não veio encabeçar nenhuma revolução, nenhum movimento de independência. No versículo 22 do Evangelho de hoje, o primeiro anúncio da paixão e ressurreição. Nos sinóticos, Jesus faz 3 anúncios da sua morte e ressurreição. Não são meras profecias, mas indicam o objetivo final de Jesus, chegar até as últimas consequências do anúncio do reino. Em Mateus e Marcos, Pedro tem uma reação negativa. Jesus chama Pedro de Satanás e se afastar dele. Em Lucas, a reação negativa de Pedro é omitida, Lucas não apresenta. Nos versículos 23 a 24, as condições para seguir Jesus, né? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e perder a vida, e entregar-se totalmente ao projeto. A fidelidade ao projeto de Jesus é exigente e desafiador, mas a recompensa final está garantida. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Aposto que você não tinha percebido ainda que em cada evangelho Pedro dá uma resposta diferente. Mas, e a primeira leitura? O que será que ela nos reserva de surpresa? Veja aí. A leitura de hoje é tirada desses capítulos 12 e 13, que são uma promessa de restauração. Jerusalém e todo o país de Judá serão libertados e purificados. De qualquer forma, qual que é a promessa? O que o profeta anônimo está prometendo? Que Javé vai enviar um espírito de graça e oração, e não é o Espírito Santo, não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sobre a casa de Davi, que são os governantes, para quê? Para que eles conduzam o povo à vida e à paz. E este mesmo espírito de graça e oração virá sobre os habitantes de Jerusalém, quer dizer, a população em geral, para eles se converterem e não repetirem os erros do passado, praticarem a justiça e não fazer mais as bobagens que tinham feito antes, que tinha provocado o exílio. Nós temos ainda, no mesmo versículo 10, esta frase aí: olharão para aquele que transpassaram. E quem é este personagem? É claro que os cristãos vão pensar em Jesus na cruz. Aliás, esse texto é citado lá na Sexta-feira Santa. Mas o profeta não diz quem é. Como eu falei, a releitura cristã enxerga nesta afirmação Jesus na cruz, mas o verbo transpassar em hebraico pode ser usado como sinônimo de ofender, escarnecer. Quer dizer, magoaram muito, profundamente uma pessoa. Como que a gente hoje diria, me apunhalaram pelas costas, né? Quer dizer, você me magoou, me feriu. E se for usado com este sentido,
aquele que eles transpassaram, ofenderam, é Javé, pela sua má conduta. Eles olharão para aquele que transpassaram, ou seja, vão olhar para Javé e vão reconhecer os erros que levou o povo para o exílio. O povo vai se arrepender, vai se entristecer e nunca mais vai cometer aqueles erros. Mas isso tudo porque Deus vai mandar aquele espírito de arrependimento, de oração, de conversão. No versículo 11, tem lá uma citação do grande pranto em Jerusalém. Eles vão chorar desesperadamente e vem esta frase: como de Adadremon no campo de Magedo ou de Megido. Quem é este Adadremon? Que em hebraico se escreve assim, ó, Hadad Rimon. É outro nome para Baal. Baal, na mitologia de Canaã, é o deus da chuva. Mas aí tem um detalhe. Na mitologia de Canaã, nos meses de verão que não chove, Baal está morto. Por isso não chove. E no campo ao redor de Megido, havia uma celebração, uma festa, para lamentar a morte de Baal. Então se faziam prantos, se fazia lá uma celebração de lamentação. Baal morreu, que tristeza, que será de nós? Né? E no inverno, quando voltavam as chuvas, ai que alegria, Baal ressuscitou. Era o ciclo de vida e morte de Baal. E aí então, o profeta diz assim, né, que o choro por causa daqueles que transpassaram, por causa de Javé, vai ser maior do que o choro por Adadremon, Baal, no campo de Megido, nessa festa aí. Quer dizer, o arrependimento dos judeus por terem ofendido Javé será muito maior e muito mais sincero do que aquela festa protocolar, do que do que aquele rito que fazem para chorar que Baal morreu no tempo do verão e por isso não chove. E por fim, lá no capítulo 13, versículo 1, tem um complemento da promessa que estava no versículo 10. Não só o dom do Espírito para a penitência e a conversão, mas também o perdão amplo, total e restrito. Aí sim vai ter anistia. Para esses vai ter anistia, né? Deus aí vai perdoar e vai dar uma fonte que na nossa tradução litúrgica está fonte acessível, mas no original é uma fonte inesgotável. O que significa isso? A água é símbolo de abundância, símbolo de renovação. E esta água vai servir para ablução e purificação, quer dizer, vai eliminar toda a ofensa, tudo vai ser perdoado. E uma vez que toda ofensa foi removida, vai iniciar um novo relacionamento com Deus, agora sem pecado. Fala a verdade. Você já tinha lido, mas nunca tinha entendido esta história do Adrademon no campo de Megido ou de Magedo. Olha só como é importante a gente conhecer mais profundamente aquilo que a Bíblia diz. Deixa aí no comentário se você já sabia. Mas e o Salmo? Também ele é muito bonito, olha só. O Salmo 62, 63 fala aí da alma, né? Nós estamos já muito condicionados, viu? Quando a gente fala de alma, na nossa cultura, é aquele aspecto espiritual, a parte imaterial ou espiritual da pessoa, né? Mas, principalmente no Antigo Testamento, o conceito de alma é outra coisa, é um pouco diferente. A palavra hebraica é essa daí, ó, nefesh, nefesh. O que significa isso? Em primeiro lugar, a respiração. E daí, então, o conceito do sopro vital, quer dizer, alguém que está vivo está respirando. Não só a respiração, mas também como a garganta, por onde passa a respiração. Então, a minha alma está seca, pode significar minha garganta está seca. Mas também a pessoa inteira, quer dizer, o indivíduo.
a pessoa inteira, principalmente no seu aspecto mais íntimo, mais profundo. Então, vejam que não é exatamente igual o que nós pensamos, o nosso conceito de alma é um pouco diferente. Então, quando o salmista diz, a minha alma tem sede de vós, né? Ele está dizendo o quê? O salmista se sente íntimo de Deus, mas ao mesmo tempo com saudade. Para matar a saudade, o salmista faz o quê? Ele vai até o templo. Pelo jeito, ele mora em Jerusalém, ele vai até o templo e aí ele diz assim, que ele quer contemplar, quer ver a glória, quer ver o poder. Talvez ele esteja dizendo que vai participar de um momento de culto, vai ter lá um sacrifício, alguma coisa assim, uma oração da comunidade. Ou pode ser que ele esteja dizendo que ele vai ver a beleza do templo, vai apreciar, vai fazer um passeio para ver os enfeites do templo, ver lá os querubins, né? Ver lá toda a ornamentação do templo, ver os prédios do templo. Quando a gente fala templo de Jerusalém, não é um edifício só, é um conjunto de construções. Nos versículos 4, 5 e 6, nós temos o louvor do salmista em três momentos: motivação, compromisso e saciedade. Como é que é isso? Versículo 4, motivação. Ele está tão convencido de ser amado por Javé, que ele diz assim, ó, o seu amor vale mais do que qualquer realização pessoal. No versículo 5, ele tem um compromisso. Por isso eu me comprometo a te louvar a vida inteira. E até com gestos solenes, vou me prostrar, vou cumprir todos os rituais. E no versículo 6, a tal da saciedade. Ele faz todo esse gesto, contemplou a glória de Javé, participou dos sacrifícios e saciou seu desejo, a sua alma. Nos versículos 8 a 9 da nossa liturgia, o salmista reconhece que ele depende totalmente de Javé. Quer dizer, como se aquilo que ele tivesse falado já não tivesse dito isso, ele reafirma, né? Completando o nosso estudo das leituras, vamos ver um trecho da carta de Paulo aos Gálatas. O trecho de hoje tem como pano de fundo a seguinte afirmação: a lei era provisória e foi substituída pela fé. Nós temos ali nesses versículos. No versículo 26, pela fé, todos se tornam filhos de Deus. Lembra que nós acabamos de falar de uma população mista, então não tem grego, não tem, né? O batismo nos associa a Cristo e nos reveste dele. É o início de uma transformação, assumimos sua personalidade. A união pessoal com Cristo gera a união dos batizados. Desaparecem as diferenças de raça, classe social e até físicas. No versículo 29, pela fé, somos associados definitivamente a Abraão. Cristo é a descendência de Abraão. Em Cristo, também nós somos descendência de Abraão e participamos da herança prometida por Deus. E agora que vimos estas leituras individualmente, vamos ver como elas estão entrelaçadas. Espero que você já tenha percebido alguma coisa, mas vamos ver com mais profundidade. O Evangelho e a primeira leitura falam do sofrimento do Messias, lembrando que aqui estamos fazendo a releitura cristã, né? Porque o Evangelho é o primeiro anúncio da paixão e ressurreição, e esta leitura do profeta Zacarias, que não está falando do Messias, mas sobre ela foi feita a releitura cristã. Este personagem é considerado o Messias, Jesus é o Messias, então é visto como se estivesse falando de Jesus. Então, por isso que estão ligados, por isso foi escolhida isso daí. Evangelho, Jesus faz anúncio da paixão. Primeira leitura fala daquele personagem que é transpassado e que será lamentado.
Depois, a primeira leitura, o Salmo, e a segunda leitura mostram diferentes aspectos desta ação de Deus que renova e purifica. E volto a recordar que na primeira leitura não está falando do Espírito Santo, mas um Espírito, uma força, alguma coisa que Deus vai mandar para aquele povo se converter. Então, Deus promete uma fonte de renovação e purificação na primeira leitura. O Salmo fala que o amor de Deus é como a água que dá vida e alegria. Está no mesmo ambiente. E a segunda leitura fala que pelo batismo nós nos revestimos de Cristo, então, portanto, somos uma criatura nova, temos vida nova, etc. Agora, é possível ligar também o Evangelho à segunda leitura, porque lá o finzinho do Evangelho tem as condições, ou pelo menos tem uma condição para o discipulado. Então, o Evangelho e a segunda leitura falam das características dos discípulos ou das discípulas. O Evangelho, renunciar a si mesmo. Quer dizer, o discípulo, a discípula, renuncia a si mesmo, aos seus próprios projetos pessoais e individualistas. E a segunda leitura fala da superação da barreira, superação de tudo aquilo que provoca divisão, superação da arrogância, né? Aquela discriminação de raça, de classe, de gênero, de time de futebol, de partido político, etc. Tudo isso cai por terra por quê? Porque todos nós agora somos membros de Cristo ou algo semelhante. E agora, o momento que muitos esperam. Sabe que tem gente que acessa o canal só por causa destas sugestões? Veja só o que nós propomos para hoje. No ano jubilar, somos convidados a ser peregrinos da esperança. O que essas leituras nos ajudam aí? Todas elas, de uma maneira ou de outra, falam de compromisso e renovação. Vamos ver. O Evangelho diz que a nossa cruz de cada dia não é castigo de Deus, mas é oportunidade para reafirmar o nosso compromisso com Cristo e a nossa esperança na ressurreição. A primeira leitura e o Salmo nos questionam sobre como experimentamos a ação renovadora de Deus na nossa vida pessoal, o Salmo, e na nossa vida comunitária, a primeira leitura. E a segunda leitura, os nossos desafios pessoais, os desafios da nossa comunidade, para superar todo tipo de arrogância, de prepotência, de julgamento. Quais são as dificuldades na nossa comunidade para vivermos a comunhão, para vivermos a unidade? Estou certo que o nosso encontro de hoje foi muito interessante e que você descobriu coisas novas. Acho que vale um joinha, o seu like, não vale? Vale também que você se inscreva no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário, compartilhe, recomende este vídeo. Pense na possibilidade de colaborar conosco com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser, e renova o convite para que você venha participar conosco do nosso curso toda terça-feira à noite. Este é o link para ter maiores informações. Esse outro é o link para você fazer a sua inscrição. E que o espírito de consolação, de conversão, de entusiasmo esteja sempre na sua vida e também renove a sua comunidade.